Os Lemoyne Raiders, ou Saqueadores de Lemoyne, com toda certeza trazem um contexto histórico que agrega e muito em Red Dead Online e Red Dead Redemption 2. Vocês sabiam que muitos confederados após a guerra passaram a viver aqui no Brasil? Como é que é? Obviamente, se você curte histórias antigas relacionadas à Guerra Civil, envolvendo as tropas do Norte e as tropas confederadas do Sul, certamente se apaixonou por estes fatos contidos dentro do jogo que fazem referências às batalhas que ocorreram na vida real. Dificilmente você encontrará um vídeo falando sobre os Saqueadores de Lemoyne tão completo quanto esse aqui. Estarei falando sobre como eles surgiram, o papel importante que desempenharam na DLC de Moonshiners juntamente com os Braithwaites em Red Dead Online e sua permanência em Red Dead Redemption 2, suas principais características, lideranças e subdivisões, suas alianças, seus interesses, atividades, localizações, seus pontos fortes e fracos, sua lealdade aos princípios confederados mesmo após o término da guerra, como era realizado o recrutamento de jovens pós-guerra, histórias de combates que ficaram marcados em campos de batalha presentes dentro do jogo, fazendo referência a batalhas que existiram na vida real, as cores predominantes de seus fardamentos, seus treinamentos militares, territorialismo, estratégias de emboscadas, sequestros, execuções, seus atos de rebeldia, as consequências da guerra, promovendo projetos de solidariedade aos veteranos, seus principais membros que ficaram marcados pelos seus crimes em Red Dead Online e Red Dead Redemption 2, personagens misteriosos da gangue que não vemos no decorrer da história, mas que podemos ter acesso se fuçarmos os arquivos do jogo e muito mais. Tudo isso? Aqui em nosso canal temos diversos vídeos sobre personagens, gangues e organizações contidas dentro do jogo. E como tenho certeza que você sentirá vontade de estar assistindo a mais vídeos semelhantes a este, estarei deixando nos vídeos finais. Lembrando que este vídeo foram sugestões de nossos inscritos que estão aparecendo agora na tela. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários porque com certeza estará sendo lembrado quando o seu tema sugerido for postado. E por falar em ser lembrado, caso você curta bastante o nosso trabalho e tiver condições, te convido a estar se tornando membro para estar sendo sempre citado e reconhecido pelo seu patrocínio na vinheta de todos os nossos vídeos. Dito isto, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. We'll be back soon, stronger than ever. Os Saqueadores de Lemoyne foram fundados por veteranos da Guerra Civil que lutaram pelo Exército Confederado. Para não ficar um vídeo difícil de se entender, caso você não tenha tomado conhecimento sobre estes fatos históricos que foram incorporados dentro do jogo, vou explicar da melhor forma possível. A Guerra Civil Americana começou em 1861 e terminou no ano de 1865, que foi travada entre duas organizações militares nos Estados Unidos. A União, sendo o Exército dos Estados Unidos representando os estados do norte, que são contra a escravidão e que lutavam para preservar a integridade do país. Já no outro lado, temos a Confederação, os Estados Confederados da América, que representava os estados do sul, que se separaram da União para formar seu próprio país. A Confederação dentro do jogo é representada pelos Saqueadores de Lemoyne, que mesmo após a derrota na guerra, permanecem ativos praticando seus atos de rebeldia, seguindo os princípios confederados. Em tempos de guerra, os confederados defendiam e desejavam estabelecer em todos os estados do país a manutenção da escravidão e tinham uma economia baseada na agricultura, especialmente no cultivo de algodão. Por falar em algodão, antes dos Moonshiners, o cultivo de algodão era o que mais proporcionava o aumento na fonte de renda dos Braithwaites, que por sua vez, assim como os Greys, eles também eram a favor da escravidão, seguindo os princípios confederados. Reparem que a cidade de Rhodes, mesmo após o término da guerra com a vitória da União, esta cidade era claramente contra os princípios das tropas do norte, que eram também chamados de Yankees. Mesmo após o término da escravidão, os trabalhos braçais no cultivo de algodão em Rhodes seguem sendo realizados por ex-escravos que agora recebem pouquíssimo por seus serviços, enquanto homens brancos apenas observam de longe.
A cidade também possui um monumento histórico homenageando um ex-militar confederado da reserva que pode ser encontrado dentro do jogo na festa do prefeito Lemieux, chamado Robert Crowley. Tem um vídeo sobre este personagem confederado aqui no canal que estarei deixando nos vídeos finais e na descrição, juntamente com uma playlist sobre vídeos relacionados à Guerra Civil. Os saqueadores de Lemoyne são conhecidos por serem um grupo territorial com uma postura muito dura contra forasteiros. Eles são mais politicamente motivados em comparação com outras gangues tentando restabelecer a confederação. Podemos considerar esses hábitos como sendo seus pontos fracos, porque seus delírios vivendo o passado sem reconhecer a derrota, levando suas causas ao extremo, acabam sendo sua própria armadilha, afetando fortemente sua sanidade mental. Sobre seus fardamentos, eles possuem a cor amarela como cor principal, representando as tropas da cavalaria, mas também são vistos em alguns casos vestindo detalhes nas cores azul claro, representando a infantaria, e vermelho, que representa a artilharia. Há várias batalhas relacionadas à Guerra Civil Americana que você pode encontrar em Red Dead Redemption 2. A Batalha de Boulder Glade, também conhecida como a Batalha de Scarlet Meadows, ocorreu em 1864. Esta batalha foi uma das mais sangrentas, sendo um dos pontos de interesse mais conhecidos dentro do jogo. Nesse combate, os confederados, sendo liderados pelo general Quincy Harris, foram derrotados pelas tropas da União. Mesmo sabendo que seriam derrotados, Quincy Harris dava ordens para suas tropas avançarem, os levando para a morte enquanto ele fugia do local. Mas você não tem vergonha? Não, não tenho vergonha porque não... Os confederados que sobreviveram ao combate e não se uniram aos Lemoyne Raiders contavam a verdade para seus familiares e pessoas nas cidades, principalmente em Saint-Denis, sobre os atos covardes de Quincy Harris. Não é à toa que seu monumento encontra-se vandalizado na cidade de Saint-Denis, e esse ato de vandalismo também faz referência a fatos que ocorreram na vida real. Aqui no canal temos um vídeo contando sobre toda a história de General Quincy Harris e outro vídeo falando sobre os fantasmas de Boulder Glade, que em noites de tempestade pode-se escutar as vozes dos militares que faleceram em combate naquela batalha sangrenta. Também falo sobre a história amorosa de um militar confederado que morreu neste combate tentando fugir, deixando viúva sua namorada, que era totalmente contra o fato dele estar participando desta guerra. Estes vídeos também fazem parte da playlist da Guerra Civil que estarei deixando nos vídeos finais. Temos também a Batalha de Fort Brennand. Esta batalha começou em 1863, quando as tropas confederadas atacaram Fort Brennand à noite, levando à rendição dos soldados da União. Esta batalha fala sobre o fim trágico do tenente Ronald Alger e suas tropas da União, que, estando em minoria e sem ter o que fazer, foram brutalmente assassinados pelas tropas confederadas. Este é outro vídeo relacionado à Guerra Civil com uma história de combate incrível que vocês podem estar conferindo detalhadamente depois na playlist. Estarei falando agora sobre uma batalha raramente comentada, mas que acaba sendo uma das mais importantes dentro do jogo envolvendo a Guerra Civil, porque foi provavelmente através dos sobreviventes deste combate que surgiram os Lemoyne Raiders. A Batalha de Copperhead Landing. Em 1862, navios de guerra da União bombardearam uma posição confederada em Lanahat River para abrir caminho em direção a Saint-Denis. Em um dos acampamentos aleatórios dos Lemoyne Raiders, podemos escutar essa história de um veterano confederado que fazia parte do 3º Regimento de Infantaria do Exército dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, onde provavelmente Lindsay Wofford fazia parte, sendo um dos soldados sobreviventes. Let me tell you something. Now, you all know that most of us old-timers, we fought alongside each other. 3rd Lemoyne Regiment. It's the summer of '62. We was hunkered down by Copperhead Landing for weeks. It was a terrible time. It was terrible. Food was rotten. Humidity was unbearable. Nothing we had ever got dry. But we knew that sooner or later the enemy would be coming down the Lanahatchee if they wanted to take Saint-Denis. And sure enough, one morning, we woke to the distant sound, the boom of a cannon.
And next thing you know, there's grenades raining down on us, modified artillery shells, leave a man with the most horrific wounds that's like nothing you ever seen. And then I get blown up into the air, and I'm as high as a house. And then everything goes black. Then I come to in a cloud of smoke. I think I must be at the gates of hell. And then it clears. And I see a swarm of them damn blue bellies. They're not 20 feet from me. And I ain't got no rifle. I ain't got no gun. I ain't got no nothing. So I just turn and I run at them. And they raise their rifles and they fire, but it don't make no sound. Their powder was too damp. So I get in there and I take them with my fist one by one until I know they're dead. Aplausos. Arrasou, bonita. And I just walk out of there as calm as the night. Something's only lost if you let it be. And as far as I can tell, you're all still breathing, even though you're a bunch of lifeless saps. So buck the hell up. Enough of your own stories, you idiots. Caralho! Os saqueadores de Lemoyne em Red Dead Redemption 2 estão envolvidos em várias atividades criminosas para sustentar sua causa e sobreviver. Eles realizavam assaltos a trens, diligências e cidadãos, roubando todos os seus bens. Frequentemente, atacam agentes do governo e pessoas do norte como parte de sua resistência contínua contra a influência federal e do norte. Os Lemoyne Raiders também são conhecidos por suas operações de tráfico de armas e explosivos em Red Dead Redemption 2. Além dos Estados Unidos, eles também vendem suas armas e explosivos para regiões de fora do país, como Cuba e América do Sul. As armas traficadas também são usadas pelos próprios membros da gangue em suas operações e ataques, reforçando suas capacidades de combate e intimidação. Outra atividade bastante lucrativa, sendo fruto de uma forte aliança com os Braithwaites, é a produção e distribuição ilícita de moonshine. Mesmo com Red Dead Online se passando em 1898, um ano antes da história principal do jogo, através da DLC de Moonshiners, a gente descobre que Mag Fyke começou suas atividades ilícitas de produção e distribuição de moonshine antes mesmo dos Braithwaites, mais precisamente no ano de 1892. Faz tempo. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando toda a história e origem dos Moonshiners no universo Red Dead. É importantíssimo vocês assistirem esse vídeo depois para entender perfeitamente todo o passado relacionado a bebidas ilícitas contidas no jogo. Se vocês pensam que a produção de moonshine se iniciou com os Braithwaites, estão muito enganados. Estarei deixando esse vídeo na descrição e nos vídeos finais. Ainda falando sobre Lindsay Wofford, ele serviu como soldado no exército dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, antes de se juntar aos confederados rebeldes após a guerra, tornando-se líder do bando. Após o fim da guerra, Lindsay Wofford aproveitou o amplo apoio local dos confederados sobreviventes para continuar a existência dos Raiders, fundando os Lemoyne Raiders, um grupo paramilitar resistindo à administração republicana e à ocupação do estado pelo exército dos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana terminou em 1865, assim como na vida real. Isso trouxe grandes mudanças para os personagens e o cenário do jogo, com muitos ex-soldados tentando se adaptar a uma nova vida. E por falar em adaptação, os militares confederados que desistiram da causa, seja pela derrota ou por invalidez, receberam apoio do governo. Na cidade de Saint-Denis, existe um salão dedicado ao General Quincy Harris, chamado Quincy Harris Memorial Hall, que foi construído em algum momento depois de 1800
1865 e antes de 1898, sendo um abrigo para veteranos desabrigados e suas famílias. Em 1899, ele está passando por um processo de expansão e temos a oportunidade de contribuir com $20. Aconselho fortemente vocês ajudarem neste projeto e voltarem neste mesmo local após terem concluído o capítulo 6. Seu nome será registrado na fachada como sendo uma das pessoas que contribuiu para a expansão do memorial, mas caso você já tenha concluído o capítulo 6 e não realizou a doação, Já era. ainda falando sobre os veteranos confederados que se recusaram a se unir aos saqueadores de Lemoyne, temos Joe Butler, um ex-militar confederado sendo oficial de artilharia que perdeu a perna direita durante a Guerra Civil. Também temos um vídeo aqui no canal contando detalhadamente toda a sua história. Estarei deixando o link na descrição. Agora vamos falar sobre a hierarquia dos saqueadores de Lemoyne, falando sobre seus líderes, membros notáveis e membros citados. Como já havia dito, os Lemoyne Raiders foram fundados por Lindsay Wofford, que recebeu voz do ator Andrew Woffenberg. Wofford fundou os saqueadores de Lemoyne juntamente com seus aliados que lutaram ao seu lado na Guerra Civil. Os saqueadores de Lemoyne em Red Dead Redemption 2 recrutavam principalmente veteranos confederados que lutaram na Guerra Civil Americana e jovens desiludidos com visões reacionárias. Eles atraíam novos membros que compartilhavam seus ideais políticos e ofereciam proteção e um senso de propósito. É bem possível que alguns membros dos saqueadores de Lemoyne sejam parentes de veteranos da Guerra Civil. Embora o jogo não nos forneça detalhes específicos sobre as relações familiares dentro da gangue, dado o contexto da época, é razoável supor que laços familiares poderiam ter desempenhado um papel no recrutamento, especialmente em uma organização baseada em vínculos regionais e experiências compartilhadas. Mas além de veteranos, jovens desiludidos e parentes, o recrutamento também era feito através de simpatizantes da causa. Um grande exemplo disso é o recrutamento de Camille de Mirlemont, que inclusive faz parte dos membros notáveis. Camille de Mirlemont nasceu na França e depois imigrou para os Estados Unidos, onde se estabeleceu em Lemoyne. Ele desenvolveu um interesse pela história da Confederação, gradualmente se tornando simpático à visão extremista de que o Sul foi injustamente negado a sua liberdade pelo governo federal e, eventualmente, se juntou aos Lemoyne Raiders. De Mirlemont logo se tornou uma figura temida na cidade de Rhodes. Ele é procurado por roubar propriedades, cometer crimes contra oficiais do Estado e o assassinato de um carteiro dos Estados Unidos, por uma recompensa de $55. Outro membro notável que aderiu à causa, se aliando aos saqueadores de Lemoyne, foi Cecil Tucker, que recebeu voz do ator Kieran Mulker, um procurado lendário em Red Dead Online, sendo conhecido por ser um incendiário e assassino em série, responsável por várias mortes e práticas de incêndio. Tucker se juntou aos saqueadores de Lemoyne para obter proteção, tendo Fort Brennand como seu principal esconderijo. Os Lemoyne Raiders protegem Cecil Tucker principalmente porque ele se tornou um aliado valioso para a gangue. Aqui estão algumas razões específicas. Cecil Tucker é um incendiário talentoso e suas habilidades são úteis para os objetivos criminosos dos saqueadores de Lemoyne. Ao proteger alguém tão notório quanto Cecil Tucker, a gangue fortalece sua reputação de ser impiedosa, sendo capaz de intimidar ainda mais seus inimigos. Sem contar que ele pode ter conquistado o respeito e uma posição de liderança entre os membros da gangue, tornando-se um membro ativo importante pelos seus feitos. E tanto Cecil Tucker quanto os saqueadores de Lemoyne compartilham um desdém pelas autoridades e uma mentalidade de rebeldia, o que os torna aliados naturais. Ainda em Red Dead Online, temos outro procurado lendário que possui todos os requisitos para fazer parte dos saqueadores de Lemoyne, mas não quis, decidindo entrar para o mundo do crime, criando seu próprio grupo de seguidores que apoiavam seus atos de rebeldia. Seu nome é Sergio Vicenza. Ele é um ex-soldado e atirador habilidoso do exército dos Estados Unidos que se tornou anarquista. Acreditando que estava sendo usado por elites gananciosas para matar aqueles que se recusavam a servir a elas, ele desertou do exército dos Estados Unidos e começou a reunir seguidores para inspirar uma revolução. Sergio Vicenza cometeu vários crimes graves em Red Dead Online, sendo procurado por promover o caos no país, se opondo às autoridades. Ele planejou detonar explosivos no estado de Lemoyne e assassinar
assassinar o governador, mas o plano foi descoberto e uma recompensa foi colocada em sua cabeça. Por ser ex-soldado e atirador habilidoso, especialmente com rifles de longo alcance, pode atirar com precisão mortal a longas distâncias. Ele conseguiu reunir e treinar um pequeno exército de seguidores, o que mostra sua capacidade de liderança e influência. Sua determinação em lutar contra o que ele considera um sistema corrupto é evidente em sua revolta e tentativa de iniciar uma revolução. Embora seja um excelente atirador, Vicenza não é tão eficaz em combate corpo a corpo, sendo assim o seu ponto fraco para se explorar durante a caçada. Já em Red Dead Redemption 2, temos o procurado mais importante dos saqueadores de Lemoyne, sendo o próprio Lindsay Wofford. Ele é procurado vivo ou morto com recompensa de $100 pelo Departamento de Polícia de Saint-Denis. Por ser integrante e líder deste grupo paramilitar, Lindsay Wofford é considerado um dos procurados mais respeitados e temidos dentro do jogo. Ele pode ser encontrado em Fort Brennand, juntamente com seus soldados que estão prontos para derrotar qualquer invasor ou traidores, como eles têm o hábito de chamar aqueles que se opõem à causa. Obviamente, ele irá resistir à prisão, dando início a um intenso conflito com ele e seus homens. Mesmo após finalizar todos os seus soldados e capturá-lo, no meio do caminho, somos surpreendidos por outros caçadores tentando roubar nossa recompensa. Back of that horse. That's Lindsay Wofford. Hey, thanks for keeping him alive, mister. Já era. Enquanto estamos levando Lindsay Wofford para a prisão, chega um momento da conversa que Arthur diz para Wofford que nós estamos tomando posse de seu esconderijo em Shady Belle. Hey, Woff. Don't like talking to you folk normally, but you're a Lemoyne Raider, right? So I thought I'd say, I'm bunking at your old place at the moment. Shady Belle? What? You the fellers that took the bell? You murdering animals! You savage Yankee bastards! You'll get your comeuppance, all right? You know, I ain't sure that we will. Lindsay Wofford é mantido preso por alguns dias, sendo condenado a perder sua vida pouco tempo depois. They get me out of here. We all are coming for you all. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Mesmo com a morte de Wofford, os Lemoyne Raiders continuam ativos, brigando pelas suas causas e princípios nas regiões de Lemoyne. Uma prova disso é que eles podem ser encontrados ocupando Shady Belle novamente no capítulo 6 e epílogo do jogo. Sobre membros citados, temos um membro que é citado em uma carta que pode ser saqueada aleatoriamente de qualquer integrante dos Raiders, chamado William Marcus Anderson. Ele não é um personagem que aparece diretamente no jogo, mas pela carta parece ser um dos membros mais importantes dos saqueadores de Lemoyne. Talvez seja até mesmo mais importante que o próprio Lindsay Wofford. Como é que é? Na carta, ele expressa um sentimento de esperança, apesar das dificuldades enfrentadas durante e após o término da guerra. Ele reforça a importância de continuar a luta contra os nortenhos e a necessidade de recrutar mais jovens para a causa dos saqueadores de Lemoyne, acreditando que a história ainda está sendo escrita e que eles têm um papel importante nesse processo. Essa carta reflete a determinação e a visão de Anderson de que a luta dos saqueadores de Lemoyne é justa e necessária para proteger seu modo de vida. Isso nos faz acreditar que William Marcus Anderson talvez tenha sido um dos comandantes que participou principalmente do combate em Copperhead Landing. Mesmo não sabendo como seria William Marcus Anderson, existem dois personagens únicos dos Lemoyne Raiders nos arquivos do jogo que me arrisco em dizer que seja ele. Este aqui, por exemplo, é o modelo de um saqueador de Lemoyne com um laço vermelho. As tropas confederadas com a cor vermelha representam as tropas de artilharia, sendo tropas que realizam o manuseio de canhões. Talvez este personagem contido nos arquivos do jogo seja William Marcus, e esse Cap em seu nome deve ser referente à sua patente de capitão. Outro personagem que acredito fortemente na possibilidade de ser William Marcus, ou até mesmo algum membro dos Raiders que representa cargo de liderança, é este aqui. Em seu nome contém a palavra líder, então não devemos descartar a possibilidade de talvez este personagem ter sido descartado de última hora pela Rockstar. Mas caso você já tenha visto este personagem em Red Dead Online ou Red Dead Redemption 2, nos diga aqui nos
comentários. Porque a gente tem que participar das conversas. Na história principal de Red Dead Redemption 2, os Lemoyne Raiders são encontrados pela primeira vez na missão em que Arthur vai com Sadie Adler para Rhodes em busca de suprimentos. Enquanto estavam voltando, são surpreendidos por eles, dando início a uma intensa troca de tiros, onde Arthur e Sadie levaram a melhor. Em outro momento na cidade de Rhodes, xerife Lee Gray envia Dutch, Arthur e Bill para acompanhar Archibald McGregor, que recebeu voz do ator Greg Hildreth, com a missão de destruir as operações de fabricação ilegal de bebidas ilícitas de Billy Lime, um moonshiner associado aos Lemoyne Raiders e à família Braithwaite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Antes de chegarem no local de fabricação ilícita, eles se deparam com uma carruagem saqueada com os cadáveres espalhados no local. Um deles era Frederick Mitchell, que recebeu voz do ator chamado Ninguém, porque ele nem falou nada, já apareceu no jogo morto, pô. Frederick foi um legislador do estado de Lemoyne. Obviamente, pelo fato de ser legislador, foi executado pelos saqueadores de Lemoyne. Depois de falar com a comunidade negra em Rhodes, Lenny descobre que os saqueadores de Lemoyne mantêm um grande estoque de armas em Shady Belle. Os dois então atacam Shady Belle e matam os bandidos de lá. Eles então apreendem a carroça e vão embora com ela. Lembrando que após dominar Shady Belle pela primeira vez, corremos o risco de ser emboscado pelos saqueadores em pelo menos 3 pontos separados em Lemoyne. Se você brigar com os saqueadores de Lemoyne no salão de Rhodes, irá perceber que eles são altamente respeitados na cidade só pelo aviso de advertência que recebemos pelo dono do estabelecimento. Well, I hope you aren't planning for any more riffraff with any of those raiders. They got a lot of respect in this community, even if they can act up out of turn. We admire traditional values here, yes sir. And we respect good manners. Arthur encontra os Lemoyne Raiders logo depois, quando ele ajuda Hosea a tentar vender os Moonshiners que roubaram dos saqueadores de Lemoyne para a família Braithwaite. É óbvio que isso foi uma péssima ideia, tendo em vista que eles estavam tentando vender as bebidas para seus donos. Catherine Braithwaite, com o objetivo de emboscar a gangue, decide comprar as bebidas e dá ordens para que Arthur e Hosea distribuíssem as bebidas no salão de Rhodes gratuitamente. Um grupo de Lemoyne Raiders confronta os dois no salão e um tiroteio começa. Os dois conseguem lutar para sair do salão e chegam com sucesso de volta ao acampamento. Dentro da história principal, os Lemoyne Raiders são encontrados pela última vez quando Arthur e John são enviados para Shady Belle para tomarem posse do lugar. Quando a dupla chega em Shady Belle, eles são atacados por 2 Lemoyne Raiders que são mortos a tiros. E depois, Arthur se aventura no interior da casa, executando mais 2 Raiders que se abrigavam nos quartos do andar de cima. Ele então encontra um veterano de guerra dos Raiders no quarto principal. Este veterano inicia um discurso referente à causa dos Lemoynes, resumidamente dizendo que a causa pelo qual eles lutam está longe de chegar ao fim. Podemos executar este veterano ou apenas deixar ele mesmo fazer isso após o discurso militante. Com Shady Belle agora livre da presença dos Lemoyne Raiders, a gangue Vanderland se muda. No entanto, no final do capítulo, a gangue abandona Shady Belle e ela é aparentemente retomada pelos Raiders em algum momento entre 1899 e 1907. Os saqueadores de Lemoyne são um exemplo do caos e violência que se seguiram ao fim da Guerra Civil, retratando a luta pelo poder e sobrevivência em um mundo ainda em construção. Trazendo este fato contido no jogo para a vida real, existem exemplos de confederados que se recusaram a aceitar a derrota, onde muitos decidiram fugir para o Brasil, na época do Império, e estabelecer aqui uma colônia própria de confederados, um reduto de sulistas americanos em plenas terras tupiniquins. Ao final, cerca de 20 mil confederados se estabeleceram por aqui. Eu tô passada, chocada. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, encorajou a fixação dos confederados ao mesmo tempo em que atuava para abolir a escravidão. Ele havia oferecido portos seguros para os navios confederados e, apesar de sua oposição pessoal à escravidão, não hesitou em abrigar refugiados escravocratas e rebeldes para cultivar algodão e ajudar a modernizar a agricultura
agricultura brasileira. Foi o coronel William Hutchinson Norris que fundou o único agrupamento que sobreviveu no Brasil, que inclusive, talvez este William Marcus Anderson que vemos na carta em Red Dead Redemption 2 seja até mesmo referência a este coronel que abandonou seu país de origem. Será? Os escravos eram aproximadamente metade da população do Brasil no século XIX, atraindo sulistas americanos que sonhavam continuar a exploração de trabalho escravo. Resumindo, se eu tivesse nascido naquela época, embora os confederados, entre 10 a 20 mil que aqui chegaram, falharam em construir seu tão sonhado reduto, eles deixaram uma profunda e durável impressão nos estados em que se estabeleceram, com suas contribuições na agricultura, tecnologia e sociedade reconhecidas ainda por muitos anos depois. Ainda hoje, apesar de diminuírem e se misturarem cada vez mais à identidade brasileira, os seus descendentes reúnem centenas de pessoas a cada ano para celebrar sua ancestralidade. A fonte de pesquisa relacionada a este fato histórico também estarei deixando na descrição. Está aparecendo agora em sua tela mais 3 vídeos onde conto sobre a história e origem dos Moonshiners, da gangue ou Driscoll Boys e a famosa playlist com vídeos relacionados à Guerra Civil. Que beleza! Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.